Aqueles que compareceram aqui por qualquer motivo de sofrimento, eu respeitosamente desejo um bom dia e muita paz. E aqueles que aqui compareceram por motivos outros, o compromisso ou porque vieram acompanhar alguém, bom dia e muita paz. Jesus Cristo nos dissera que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E na América do Norte, em um dia, um homem com o peito cheio de esperança começou a transmitir no seu discurso tudo aquilo que ele sentia. Alguns vieram do Alabama, outros do Mississippi, mas todos se encontravam ali para ouvir aquele discurso. E aquele homem começou a falar: eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que nasce da ideia de que todos os homens são criados iguais perante Deus. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que nas colinas avermelhadas da Geórgia, os descendentes de escravos e os descendentes de donos de escravos possam sentarem-se juntos na mesa da fraternidade. E Martin Luther King Jr. tinha um sonho que não era só para ele, não era só para a família dele. Sonhava ele que no estado do Mississippi, que transpirava no calor da opressão e da injustiça, um dia pudesse se tornar um oásis de paz. Ele sonhava pelas gerações futuras. Eu tenho o sonho que meus 4 filhos um dia possam viver num país em que o homem não seja julgado pela cor da pele, e sim pelo conteúdo do seu caráter. No Memorial Lincoln, enquanto ele ia falando, todos iam se emocionando, porque não era só ele que tinha um sonho, era a multidão inteira. Nós que somos espíritas, naturalmente, vemos uma alma dessa e falamos: é um missionário. Mas o nosso Evangelho nos diz, a cada um uma missão, a cada um seu trabalho. O que quer dizer que, se essas almas gigantescas têm o seu compromisso, nós, que somos pequeninos, também temos o nosso. Mas hoje, nós vivemos nos dias em que costumeiramente falamos: uma juventude sem futuro, uma juventude sem sonho. E aquele homem que sonhava tanto, por que será que ele sonhava? E nós dissemos: ele reencarnou com uma missão. Tudo bem, reencarnou com uma missão, mas como todos nós somos submetidos ao esquecimento, todos nós vamos ter que desenvolver determinadas questões logo que nascemos. É importante pensar que, para que nós sabermos a nossa missão no mundo, nós temos que começar a ver o que se passa à nossa volta. Porque senão nós ficaremos parados na Terra. Então Allan Kardec perguntou aos espíritos: espíritos ociosos que não se ocupam de nada útil no mundo? Dos espíritos, naturalmente. Mas como a gente entende que quem está no mundo dos espíritos é quem está aqui, então vale a pergunta para quem está vivo também. Eles dizem: sim, mas isso é temporário, porque depende do desenvolvimento da inteligência. Então nós vemos que pelo uso da inteligência, nós vamos vendo o que ocorre ao nosso lado e poderemos achar um sentido, um caminho, um norte, um ideal, um sonho para a nossa vida. Então, é muito importante sabermos que temos inteligência sim. O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala: a missão dos homens inteligentes na Terra, desde já fazemos uma ressalva, não é a missão dos homens geniais. Aquela página você não pode rasgar e lançar, que leia Albert Einstein, essa página não é para mim.
Então, o que os espíritos lá falam no terceiro parágrafo? Se a inteligência é rica de méritos, a inteligência é rica de méritos para o futuro, vírgula, sob a condição de ser bem empregada, ponto. Eles nos falam isso. Então, quem vê a vida de Martin Luther King Jr. e vê a história dos Estados Unidos, vê um presidente negro hoje, sabe que aquela vida foi muito importante para o futuro. A inteligência de Martin Luther King Jr. e de todos aqueles que estavam lá foi muito importante para o futuro. Por quê? É a minha inteligência que é capaz de captar o que nos cerca. Ele tinha uma pele negra. Nós somos espíritas, sabemos que o espírito escolhe o seu corpo. E esse corpo tinha que ser de acordo com uma missão, para que toda vez que ele olhasse a sua pele, ele lembrasse o que ele veio fazer no mundo. E ele tinha a pele negra. Ele era uma pessoa inteligente. E via que tinha brancos que batiam em negros, tinha negros que batiam em negros, e tinha branco que batia em branco, e tinha tudo isso. Então, não é a cor da pele que determina o lado moral da pessoa. E ele veio negro, num país em que muitas pessoas eram preconceituosas, sentia na pele que algo precisava ser mudado. Mas ele não era só negro. Ele tinha influência política, ele tinha um discurso inflamado, e quem sabe falar veio para ficar calado no mundo? Provavelmente não. E quem tem influência política veio para encaminhar o mundo para o bem ou para o mal? Os espíritos da missão do homem inteligente na Terra nos falam que a inteligência é rica de méritos para o futuro sob a condição de ser bem empregada. Ah, se todos os que tivessem inteligência fizessem o uso de inconformidade com que Deus, com a vontade de Deus. Porque, diziam os espíritos, se fizéssemos uso com essa vontade, seria muito fácil de fazer a humanidade caminhar. Então a gente vê que teve que reencarnar um bando de gente, um cor de pele diferente, que pensasse, o problema não é da pele. Então ele tinha essa influência, tinha capacidade de falar, e ele era um pastor batista. Aprender a orar o Pai Nosso e falar: Pai Nosso que estás no céu, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Então ele pensa na oração que ele faz. Bom, na terra quem faz a vontade de Deus sou eu, somos nós. Então ele ia vendo aquelas circunstâncias e ia vendo que cabia um papel a ele neste mundo, nesta vida. Então organizou a marcha de Washington. E como religioso, ele não podia ser violento, porque naquela época tinham reencarnado os espíritos que eram violentos. Alguns queriam a revolução, mas por arma, por guerra. Mas ele que pregava paz, como é que ele ia fazer a mesma coisa? E graças a Deus já tinha visto Gandhi. Então o seu movimento ia ser em favor da paz. Não em favor de uma raça, mas em favor de todos. Então vamos vendo que a inteligência, que não importa agora pontos de vista mais técnicos, como inteligência emocional, inteligência de Alfred Binet, não. Entendamos inteligência como essa capacidade de aprender e compreender as coisas. Porque ele compreendia as questões sociais que estavam em volta dele e dali ele tirava o posicionamento para a sua vida. Então inteligência não é ser genial. Vamos ver como todo mundo tem inteligência, tem capacidade de compreender as coisas. É comum que nos bairros da cidade cresça um pouco de grama, um pouco de mato perto de uma árvore. Em pouco tempo a gente vê um menino passando de bicicleta e joga uma coisinha ali. A gente sabe que é droga. Então o tráfico está crescendo perto da nossa casa. A gente percebe que na árvore que o mato não está grande, o menino não vai lá jogar droga. Então, se eu estou vendo que ali tem droga e ali não tem, eu já vou percebendo que o meu papel no mundo, por mais simples que seja,
O papel que o que aquela circunstância indica para mim é que eu tenho que tomar uma atitude. Então os Espíritos nos dizem, se todos se servissem da inteligência em conformidade com a vontade de Deus, seria muito fácil fazer a humanidade progredir. Mas se a gente identifica um problema, e se a gente não faz nada, quer dizer que essa inteligência não está valendo de muita coisa. Quer dizer que a gente está sendo omisso. Então Paulo de Tarso falava assim, o bem que eu quero fazer, porque eu falo assim, eu quero a paz no mundo. Esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu não quero me omitir da paz. Esse eu faço. Vamos vendo que, por termos essa inteligência, somos capazes de termos moralidade. Esses dias, eu vi um cachorro que tinha mordido um porco-espinho. Aí o pessoal foi lá, pegou o cachorro, levou no veterinário, porque estava cheio de espinho na boca. A gente, que tem um pouco de inteligência, falou assim, esse cachorro nunca mais vai morder um porco-espinho na vida. 2 dias depois, o cachorro foi lá, parece que não aprendeu nada. Parece que não compreendeu que aquilo causa problema. Mas a gente compreende, a gente que tem inteligência, a gente entende dos problemas do mundo. E se a gente vê os problemas do mundo, quer dizer que a gente tem que começar a tomar um norte. Os Espíritos falam, Allan Kardec faz uma questão que é interessante também. Ele nos pergunta, e a ociosidade? Tem espíritos ociosos? Tem. E isso depende do desenvolvimento da inteligência. Em outro momento, Allan Kardec pergunta, olha, os espíritos têm que passar pelo caminho do mal? Não, pelo caminho da ignorância. Então, quando nós ignoramos o nosso papel no mundo, nós vamos ficando ociosos no mundo. Porque se eu não sei o que eu tenho que fazer, como é que eu vou fazer se eu não sei? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Mas a inteligência, que por vezes dá um norte na vida, por vezes vai causando-nos problemas. Alguns filósofos se embananaram muito com a questão da morte. Porque falavam, bom, se a vida acaba aqui, não tem sentido eu ser bom, não tem sentido eu ser honesto, não tem sentido nada disso. Mas a gente vai vendo que o Espiritismo projeta uma luz diferenciada na vida da gente. Porque nós vamos vendo que a morte não é o fim de tudo. Então que Allan Kardec trabalha na obra O Céu e o Inferno, se não me engano, as 5 alternativas da humanidade, porque são posicionamentos filosóficos diante da vida. Se eu me posicionar filosoficamente como se a vida acaba, eu não vou fazer muita coisa no mundo, eu vou ser ocioso. Não vou colaborar pelo bem do mundo. Muito diferente de Luther King, que também ia morrer, mas que não queria que os seus filhos vivessem num mundo tão desajeitado. E o problema é que se os nossos filhos vivem num mundo desajeitado, como a gente reencarna, a gente vai viver num mundo desajeitado. Então que quando no campo da filosofia se estabeleceu o existencialismo, se estabeleceu que não faz sentido fazer muita coisa, estabeleceu-se que a vida não faz sentido, nós percebemos que essa falta de sentido é um mal coletivo. É, de certa forma, uma aprovação da nossa época, uma aprovação coletiva. Na cidade de Viena, a primeira escola psicológica surgiu por a psicanálise de Freud. A segunda, a psicologia individual de Adler. E a terceira, a logoterapia do Dr. Viktor Frankl. Logo significa sentido. A sua terapia era pautada num sentido para a vida. Aqueles indivíduos deveriam buscar um sentido para a vida, seja que situação fosse. O Dr. Frankl viveu algum tempo nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Qual é o sentido de estar num campo de concentração? Sofrendo. Então, às vezes, a nossa inteligência vai pegando essas circunstâncias e não entende que há uma alternativa para nós. O Dr. Frankl fala que, naquela literatura,
especializada nesses indivíduos que estavam presos em campos de concentração. Aqueles indivíduos que, por uma razão qualquer, mantinham uma esperança, eles sobreviviam. A probabilidade deles sobreviverem era maior. Mas aqueles que não viam sentido, não viam um ideal, não tinham um sonho de passar por aquela situação, em pouco tempo, como tudo era cercado com correntes elétricas, alguns iam lá, colocavam suas mãos e morriam eletrocutados. O Dr. Frankl, certo dia, estava lá, no campo de concentração, e se deparou com uma pessoa que aparentemente tinha perdido o sentido da vida. Ele ia se entregar. E o rapaz falou: eu não sei por que eu estou aqui, não faz sentido nenhum estar aqui. E o Dr. Frankl falou: e o que você acha que a vida espera de você? Não o que você espera da vida, mas o que a vida espera de você? Aí ele falou: sabe, eu era professor de geografia antes de sair daqui. E eu comecei a escrever uma coleção, mas não acabei de escrevê-la. E eu quero, sim, terminar de construir a minha obra. Eu quero rever minha família. E a partir de hoje, nada vai me convencer de que não vale a pena ficar vivo. Então era uma análise das circunstâncias. Ele tinha uma obra começada e não tinha uma obra terminada. O Dr. Frankl fala que, de uma forma ou de outra, nós, que de uma maneira ou outra perdemos o sentido da vida, nos sentimos vazios, porque isso acontece. Na população jovem, segundo ele, uma das 3 características de quem perde o sentido da vida é cair na depressão, na droga e no alcoolismo. Vocês já viram algum jovem com esses problemas? Já. A gente já viu. Mas tem pessoas que viviam em prol dos seus filhos. Às vezes o filho desencarna, às vezes o filho se forma e vai para outro lugar. E o dia dessas pessoas parece ser como uma neurose de domingo. A gente não sabe o que faz. Parece que a gente vai se dando conta que a vida é vazia. O que eu vou fazer? Quando a gente pega uma perspectiva evolucionista, segundo ele, antes o instinto nos dizia o que fazer. Então eu tenho fome, eu vou matar a fome. Mas e agora que o que eu tenho é inteligência? E agora que não é o instinto que vai me dizendo o que fazer, que eu tenho que pensar na minha vida? Então vai surgindo essa necessidade de usar bem o pensamento. E se alguns filósofos se perderam porque a vida teoricamente acabava na morte, o Dr. Frankl disse assim: eu me dou ao luxo de discordar, porque se a gente pela razão não consegue encontrar um sentido para a vida, isso não quer dizer que há um sentido que não haja um sentido maior. Essa razão não nos impede de sentir que haja uma continuidade. A gente fala da esperança de encontrar aqueles que se foram. Às vezes pela razão a gente não consegue muito, mas a ciência tem mostrado, pela psicologia transpessoal, que existem relatos de outra vida. Então a gente reencarna, isso é meio que tranquilo para a gente que é espírito. E segundo ele, uma das maneiras de encontrar um sentido na vida, para essas pessoas que sentem um vazio, seria pelo caminho da realização, pelo caminho do trabalho, em outras palavras. Notamos, por exemplo, que algumas pessoas de mais idade, que já não sabem o que fazer com a vida, vão vivendo numa espécie de rotina que parece entediante. Mas se nós propusermos a fazermos alguma coisa, nós já temos uma razão de ver, já temos uma razão de movimentar. Na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, certo dia, um grupo de senhoras espíritas resolveram que iriam fazer uma instituição. Elas queriam fazer uma cantina que iria atender as pessoas pobres. E naturalmente que elas passaram a movimentar a sua vida em torno daquilo que elas achavam honesto, justo. Então a gente vai vendo que, pelo caminho da ciência,
nós chegamos à lei do trabalho que o Espiritismo nos falava. Porque o trabalho é ser útil. O trabalho não é ganhar dinheiro, o trabalho é ser útil, segundo os Espíritos. E aquelas mulheres começaram a se movimentar em torno da cantina, e o Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, falou: olha, vocês não vão atender exclusivamente os pobres. Quando alguma criança chegar lá, sendo de dinheiro ou não, vocês vão dar leite a essa criança, porque criança tem vontade. E como elas se propuseram a cumprir o recado de Emmanuel, em pouco tempo, muitas das mães que tinham dinheiro, vendo que as pessoas tratavam bem seus filhos, começaram a adentrar na causa. Começaram a dar leite para a cantina. Então a gente vai vendo que quando a gente encontra um sentido da vida, quando a gente encontra alguma coisa o que fazer no mundo, Deus não vai deixando a gente fazer sozinho. Quando os Espíritos tratam da oração, eles nos dizem: Deus vos auxilia por meios tão naturais. Então, nós vamos nos juntando pelaquela afinidade que nos dizem os Espíritos. Porque encontramos um ideal, de repente aquelas pessoas vieram ao nosso encontro. Quanta gente não se sente sozinha? Quanta gente não encontra sentido nenhum da solidão? Mas é as circunstâncias que me fazem ver, é a inteligência, que se eu estou sozinho, eu posso tirar uma conclusão boa daí. Daí então que o Espírito Delfina de Girardin diz no Evangelho segundo o Espiritismo: desgraça mesmo é não conseguir encontrar uma consequência. Mas se aquelas circunstâncias tão difíceis nos levam a ter uma consequência de que um ponto de vista diferenciado, eu vejo que se eu entrar por esse caminho da solidariedade, a consequência natural vai ser que essa solidão vá embora. Porque eu passo a ser útil. Que as pessoas costumam gostar de quem é útil. Se é interesse ou se não é interesse, não me importa. O que importa é que aquele vazio que nos preenche a vida vai indo embora. E notamos que, ainda para falar da solidão, Madame Curie, que recebera o Prêmio Nobel de Física e de Química, era uma dessas pessoas especiais, inteligentes, no sentido mais popular do termo. Ganhara prêmios, desenvolvera muitos estudos, mas, como ganhara 2 prêmios Nobel e fora ficando famosa, as pessoas que adoram essas pessoas que são famosas, começaram a chamar-lhe para que ela estivesse em um evento aqui, outro ali. Eventos esses que quase nunca fazem sentido. A gente vai e volta do mesmo jeito. Falei, mas meu Deus, o que eu fui fazer lá? E ela falava assim: deixem-me trabalhar. Ela gostava de ficar sozinha. Os Espíritos também nos dizem que tem certos trabalhos que exigem essa solidão. Então, que a solidão por si só não é ruim. Porque se tem trabalho que a gente tem que se fazer o bom uso da solidão, como é que alguém vai atender bem alguém que chega em necessidade lá se não se dá o luxo de ficar sozinho e ler um pouquinho do Evangelho, estudar algumas coisas? Como é que vai fazer um atendimento fraterno? Allan Kardec falava que no caminho da doutrina espírita nós precisamos nos recolher para fazer o estudo, para entendermos tudo aquilo que está lá. E quando vamos entendendo, algumas pessoas que estão na solidão, que perderam seus filhos e não entendem o sentido da vida, nem se dão conta que de um momento para o outro, num momento difícil, um pensamento que, por exemplo, o seu velho pai lhe contava. E os Espíritos nos dizem que os Espíritos têm a capacidade de influenciar o pensamento humano desde o ordinário. Teve um fenômeno mediúnico aí, a gente nem se deu conta na nossa vida.
Porque eu estava num momento difícil, o Espírito pode se aproximar, e como no fenômeno mediúnico, o Espírito tem que usar o conteúdo mental do médium, aquela frase antiga que o pai falava, e a gente se lembra daquela frase, a gente nem se deu conta, mediunidade sutil. Joana de Ângeles trabalha na obra sobre a proteção de Deus com esse tema, mediunidade sutil. Aconteceu. A gente estava sozinho, mas não estava sozinho. Aquele ser amado nos soprando um caminho melhor. Quantas vezes acontece isso, a gente nem se dá conta. Estamos sozinhos, mas não estamos. Vemos que Madame Curie queria desenvolver seu trabalho, a lei de trabalho. Mas o Dr. Viktor Frankl também fala que uma outra forma de darmos um sentido na vida seria pela experimentação. Seria quando experimentássemos um sentimento de bondade, quando experimentássemos um alívio. E ele nos fala de experimentar uma pessoa, o que não quer dizer experimentar sexualmente. Segundo ele, experimentar uma pessoa seria amá-la, no sentido mais profundo da palavra. E também está lá nas leis morais da vida. Lei de amor, lei de caridade. Está tudo lá. A gente não aprendeu a ler ainda, mas está lá. Não desenvolvemos o raciocínio, mas está lá. E é tão interessante essa questão de amar, porque vai sofrendo influência cultural. Então, como há um modelo para se amar, Jesus falava, amai-vos como eu vos amei. Não é como um diz que tem que amar, não é como outro diz que tem que amar, é aquele modelo maior. Eu me lembro de ter tido há pouco tempo, numa página da internet de José Raul Teixeira, uma página muito interessante. Ele contou que fora viajar para o sul do país e que lá uma jovem lhe pararam para conversar com ele, dizendo que estava com um problema muito grave e que precisava, depois da palestra, de falar com ele. Pois bem. E ele perguntou, que assunto tão grave que você tem para tratar comigo? Ela disse, é que minha mãe é meretriz e eu sinto vergonha disso. Sabe o que é, professor? Eu tenho um namoradinho, ela tinha em torno dos seus 17 anos, e eu sinto vergonha que ele saiba. Eu sinto vergonha de apresentá-la a ele, porque é uma coisa natural. Quando a gente vai se relacionando, a gente vai aprendendo a relacionar com a família também. E ela sentia vergonha naquilo. E eu não quero ver minha mãe nunca mais, professor. Mas, menina, você já conversou com ela? Você já parou para pensar? Já parou para tomar ciência do que levou a sua mãe a escolher esse tipo de vida? Porque é bem provável que de alguma forma ou de outra, ela no fundo quisesse te fazer bem. E a menina foi embora. Passado um tempo, chega uma carta, professor, eu resolvi marcar um encontro com a minha mãe. Vou seguir o conselho do senhor. Vou conversar com ela. No dia X, eu conversarei com ela. O tempo se passou. Ele ficou curioso para saber o desenrolar da história. Chegou uma outra carta. Professor, a minha mãe é tão maravilhosa, professor. A minha mãe é tão maravilhosa que o senhor não acredita. Ela foi falando comigo que, em um primeiro momento, ela sentia muita solidão. E para preencher aquela solidão, ela buscava alguém. Abre aspas aqui. Muitos de nós temos vivido para encontrar alguém que nos ama. Não temos vivido com o ideal de amar. É muito diferente. É muito diferente. E depois,
que ela fora contando que na solidão, como seria difícil criar uma filha sozinha, que ela se envolvia com um rapaz, se envolvia com outro, nunca achava alguém ideal. Natural, o mundo é de provas e expiações. Todos nós nos provará ou nos trará determinadas expiações. E era muito difícil. Mas quando ela fora se dando conta, ela estava meio que viciada nessa sensação de se apaixonar. Amar é difícil, mas se apaixonar é fácil. Então a gente sente aquela coisa boa e acha que está tudo certo. Depois a gente abandona e vai procurar outra coisa boa. E abandona e vai. E não faz sentido nenhum. Os relacionamentos vão perdendo sentido. É a questão filosófica do sentido da vida. E depois que a menina fora tomando consciência de que a sua mãe não era uma pessoa ruim, porque nós já lemos no nosso livro dos Espíritos que tem casos que Deus julga as intenções, mas a gente julga as ações. Então é problemático isso. E fora conversando com a menina, chegou uma terceira carta. Professor, eu decidi morar com a minha mãe. Nós moraremos numa casa pequena, dividiremos o mesmo quarto, para compensarmos aquele tempo que não ficamos juntas. Por vezes eu paro para pensar que nós adoramos a questão 919. Conhece-te a ti mesmo. E aí a gente vai falando assim, como é que eu vou me amar se eu não me conhecer? Então eu preciso me conhecer. Mas se a gente precisa amar o outro, será que não é um raciocínio um tanto quanto válido conhecer o outro? Que é muito diferente de conhecer a profissão do outro, conhecer quem é o parente do outro, conhecer a roupa que o outro usa. Isso é muito diferente. Então a gente vai vendo que na intimidade, o espírito é muito mais do que essas coisas que estão em volta. Como é importante a gente ver isso. Nós não temos conhecido aos outros, nós temos conhecido os papéis que os outros exercem na sociedade. Quantos de nós já não falamos assim, eu não te contei antes porque eu estava com medo. A gente sente medo. Eu sou medroso, essa é a verdade. Eu estou me conhecendo. E às vezes a gente vê que o medo faz sentido, porque a pessoa era violenta mesmo. E essa pessoa que é violenta, que não sabe o que é, vai cobrando dos outros. Por que você não me falou isso? Você não pode fazer isso comigo? A violência dela sai pela voz. A boca fala daquilo que o coração está cheio. A gente vai vendo que a gente não se conhece, que a gente não conhece os outros. Então, se há essa necessidade de nos reconciliarmos com os outros, como no caso dessa menina, por vezes fosse importante saber que tem um coração muito maior do que aquele ato. Paulo de Tarso que disse, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. O mal que eu não quero, eu consigo. Porque a nossa intimidade ainda é um tanto quanto conflitada. Podia querer falar, podia ter a vontade de falar, mas o medo que não me deixou. O senhor Viktor Frankl, além de dizer que uma forma de encontrar o sentido na vida é trabalhando, fazendo uma realização para os outros, para nós mesmos, que encontrar o sentido na vida é amando, também nos falara que uma forma de encontrar um sentido na vida é pelo sofrimento. Bem-aventurados aflitos, porque eu os aliviarei. Alívio não é o fim, não é o fim da dor, mas vai dando uma amenizada, vai dando uma amortecida. Eu me lembro de ter lido um livro que um rabino judeu perdera na Segunda Guerra Mundial
seus 4 ou 6 filhos, não me lembro, e a sua esposa. E o grande problema, segundo o seu modo de pensar, é que os seus filhos haviam morrido sob a condição de mártires, sua esposa também, morrido em prol de um ideal, o ideal religioso deles. E segundo a crença deles, quem morresse nessa condição iria para o mais alto céu. E o problema dele com isso é que, segundo as tradições deles, os familiares costumavam a fazer uma oração para quando os indivíduos morressem. E ele, que tinha perdido o pai, que tinha perdido os filhos, a esposa, não teria ninguém que orasse por ele. Mas o problema dele também era agravado por uma seguinte forma de pensar. Que, segundo ele, os filhos, a esposa iria para o mais alto céu, mas ele era um pecador, segundo sua forma de ver a vida. Que sentido que a gente vê quando vai todo mundo embora e a gente fica? E ele fora se dando conta de que se ele era impuro, e segundo a sua crença os outros eram puros, iam para o mais alto céu, tinha-lhe sobrado um tempo de vida. E nesse tempo de vida, ele poderia se purificar até chegar a um local mais alto. De uma forma ou de outra, o Espiritismo nos dá a entender que os semelhantes se atraem no plano espiritual. Nós entendemos que quando nossos parentes se foram, pelo amor que temos a eles, nós poderemos, um dia, estar juntos com eles. Mas a partir daquele dia, se a sua vida não fazia sentido porque todos tinham ido embora, ele havia encontrado um sentido de viver de forma dignificante depois que eles foram para o mundo espiritual. Quando, dialogando com Nicodemos, Jesus nos dissera: Nicodemos, o Espírito sopra onde quer. Ninguém sabe de onde ele veio nem para onde ele vai. Mas é tão interessante. O Espírito sopra onde quer. Essa capacidade de dar ares novos na vida. Seja na vida espiritual, seja na vida física. Nós sopramos onde quer. Porque com a filosofia do nada, nós aprendemos que o homem não é nada mais que uma condicionante biológica. O homem não é nada mais que o reflexo do ensino das partes sociais. O homem não é nada mais, não é bem por aí. Nós sabemos que somos espíritos. E por isso, cada um de nós consegue se portar de uma forma diferenciada frente à vida, porque somos um pouco mais que isso. O Espírito sopra onde quer, Nicodemos. Ninguém sabe de onde veio. Ninguém sabe daquelas tristezas, das amarguras. Ninguém sabe das dificuldades, das missões, das provações. Mas o Dr. Viktor Frankl faz um comentário interessante. A única coisa na vida que não é permanente são as potencialidades humanas. Porque depois que nós a concretizamos, elas tornam-se realidades. Então ninguém sabe onde vai. Porque depois de reencarnarmos, a nossa realidade passa a ser muito maior. Mas é preciso encontrar um sentido na vida. Então, nós nos lembramos. Nascer, morrer, renascer, tal é a lei. A dignificação da criatura humana que pode acontecer pelo trabalho, pelo amor e até mesmo pelo sofrimento. Senhores, eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado.